Oi mundo, hoje eu voltei pra falar de livro, hoje eu voltei pra falar de psicanálise, hoje eu voltei pra falar sobre O Poder da Naomi Alderman. Bom, esse livro ele é absurdamente incrível. Ele tem uma impressão, uma capa dura muito bonita, que é super convidativo. E ele tem algumas ilustrações que são super legais. Mas, bom, vamos à descrição da obra. O livro O Poder, da Naomi, ele tem 368 páginas, ele foi lançado pela Viking Press. Aqui ele chega pela editora Planeta e a primeira impressão dele foi em outubro de 2016. A Naomi cresceu em Londres e ela é graduada em Oxford. Bom, agora por que falar sobre esse livro? Porque esse livro é um bom ponto para falar de vários outros pontos. Esse livro ele trata a história de que as mulheres ganham poder. Elas literalmente ganham algo que designa como poder, que seria controlar a eletricidade, produzir a eletricidade com suas mãos. E isso dá essa curva, isso dá essa virada na lógica que estaria até então vigente no planeta. Então o livro ele é muito sutil e muito delicado ao tratar de várias questões como política, como assédio, como controle. Bom, ao que nos tange, é muito interessante que a gente tem o mal-estar na civilização. É um texto maravilhoso, que tem vídeo aqui no canal. E ele também está muito presente dentro dessa obra, porque é basicamente assim: aqueles que têm poder, eles buscam mais poder. E essa busca por poder, ela, em última instância, ela vai significar alguma coisa. Ela sempre significa alguma coisa. Então, existe uma angústia, existe uma raiva, um mal-estar na civilização, justamente com essa questão de como se organiza o planeta, de como se organizam as regras. Existe toda a concepção dos textos do Porquê a Guerra, que é o texto que é uma carta que o Freud escreve para o Albert Einstein. Considerações sobre a guerra, luta e melancolia e a transitoriedade, porque trata muito sobre a questão da, do poder enquanto sendo algo que faz o sujeito. O poder enquanto esse suposto poder, o poder que está dentro, o poder que está na violência física e esse outro tipo de poder que seria a influência. É muito interessante porque esses três aspectos vão sendo abordados em diferentes personagens e tudo muito sutil. Você pode tomar a história numa primeira camada, só que se você se permitir, é um livro extremamente denso e não por menos. Ele ganhou vários prêmios porque é um livro incrível. E você começa a ler e você fala: eu preciso terminar de ler esse livro, eu preciso saber o que acontece com essas pessoas. Ahn, a história ela vai pegar desde o momento que se descobre esse poder e que as meninas mais novas estão ligando o poder nas mulheres mais velhas, e até a revolução que não é tratada no livro. Então é um livro que ele seria sobre liberdade sexual também, porque ele trata bastante sobre isso, sobre as pequenas violências que não são exatamente pequenas que o homem faz com a mulher e que tá tudo bem. A noção de que em vários países a mulher é tratada como objeto e tá tudo bem, ninguém faz nada a respeito disso. É tipo, que chato, mas também ninguém faz algo diferente. E isso é invertido nesse livro, também de uma maneira sutil, porque eles estão em processo de fazer isso. Então, ele é invertido para as mulheres fazendo abuso de poder, para as mulheres passando a basicamente estuprar. E é interessante porque o livro não descancara muito isso, mais pro finalzinho ele até dá esse nome. Mas no meio você fala: nossa, isso daqui é muito estranho. Acho que eu tô lendo um estupro. E isso é muito interessante porque quando você faz essa inversão, quando você coloca as mulheres nesse lugar de possível ataque, é extremamente impressionante, é extremamente visceral. Outro aspecto que o livro trabalha muito e que é super importante, não só dentro da narrativa, mas para a gente entender ah,
como chegamos até aqui porque Jair Bolsonaro é presidente, é a questão do futuro de uma ilusão e totem e tabu, porque fala-se muito sobre religião, quando a humanidade não consegue lidar com a falta, quando a humanidade não consegue lidar com seu vazio, quando a humanidade não consegue encontrar um motivo de ser, que no caso seria justamente tipo, por que todas as mulheres ganharam poder, uh, migra-se muito para a religião. A religião se torna uma saída viável, se torna uma saída possível diante da angústia. E o livro explora muito bem isso, como a chegada do messianismo ela é possível, como a chegada de um indivíduo facilmente se torna um totem, que se torna algo incrível, messiânico e improvável e que ninguém haveria de questionar e que todos vão seguir de modo cego e é isso. É tipo assim, não há questionamento. E você vai vendo essa passagem e você vai sacando, uau, tem sérios problemas, mas é interessante ver como a escalada de loucura é muito possível, como a escalada de um objeto que não teria nada a ver com uma religião se torna rapidamente uma religião. E o livro compõe-se de uma maneira tão legal que você fala, eu provavelmente entraria nessa religião. Tipo assim, é muito provável, dá pra entender o porquê as pessoas chegaram ali. Isso é impressionante. Eu acho que você escrever sobre uma religião que está crescendo, sobre essa busca de significado, sobre como a humanidade, mesmo com tanto poder, e o livro faz todas essas distinções a partir dos personagens, ainda tem suas questões, ainda é constituinte, ainda é um mal-estar na civilização, porque viver em sociedade é um mal-estar. Tem regras, tem preços a serem pagos. E a questão do quanto muitas vezes é injusto, de como muitas vezes esse preço ele é incabível porque a pessoa paga muito, no sentido de que ela às vezes sofre atrocidades e a sociedade em si não responde, a sociedade não ajuda esse sujeito. Então é uma obra muito preciosa nesse sentido também de falar, olha, tem uma série de coisas rolando e que talvez você não se deu conta. E o que é mais legal, você pode terminar o livro e falar, ok, é um livro legal, e não se dá conta de nada disso. Porque em momento nenhum é uma literatura explícita, escrachada, expositiva. Sempre ela tá ali, mas não exatamente ali. Ela tá a partir dos seus personagens. Outro ponto interessante que seria o impulso da violência, que seriam os textos da guerra que eu comentei antes. O como é fácil migrar para o estado de violência física. O como quando a razão perde, quando a lógica perde, as pessoas vão para uma violência e como essa violência física é sempre tida como normal, como sendo uma saída viável. E essa questão da violência enquanto sendo a partir dos seus iguais, a partir dos seus semelhantes, porque você está matando outro ser humano, mas você não enxerga muito bem ele como necessário. E esse livro, ele é muito o conto da Aya ao contrário, porque em um dado momento se discute, bem en passant, sobre a ideia de para que precisa de tantos homens se eles são só reprodutores, eles têm hormônios, e são mais inclinados à violência. E aqui a gente tem duas coisas incríveis. São esses argumentos que usam para muitas coisas machistas, que é a mulher engravida, tem muito hormônio, blá blá blá, é muito sensível. E ela inverte, você fala, uau, tipo, você é muito foda, moça. E a própria questão desse controle da sexualidade. É um controle da sexualidade que a nossa sociedade já tem como natural, sendo controlar a sexualidade feminina e objetificar. Mas no momento dessa inversão você fica assim, o que está acontecendo? Tipo assim, o que está acontecendo? Porque, nossa, isso é muito estranho de ler. E é a partir dessa estranheza, esse estranho justamente do Freud, porque é algo que é tão natural que a gente deixa de prestar atenção, que o livro vai te convidando a ler mais e mais, porque ele vai falando, olha, vem cá, vem. E para terminar, tem um outro ponto que é super importante, que seria as considerações sobre o texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, porque o livro também trabalha essa noção de identidade, nós contra eles. E se tem eles,
significa que tem esse nós, que significa que tem identificação. E se tem identificação, significa que nós estamos no meio onde nós nos reconhecemos, ok? E isso é trabalhado muito a partir dessa lógica que já se tem na concepção de elas são inferiores. O livro inverte isso, logo eles são inferiores. E aí se tem justamente essa questão da segmentação, de como cada mulher vai lidar com este poder novo, de como cada mulher lida com si, com a sua sexualidade, e como vão articulando os grupos dentro da sociedade. A sociedade continua sendo um lugar horrível, mas os grupos continuam a se dividir. Essa é a ideia. As pessoas continuam a encontrar aspectos muito pequenos para falar: nós somos diferentes deles, eles são diferentes de nós. Então, esse então também é trabalhado no livro. Você vai ignorar, você vai aniquilar. E é por isso que eu queria falar muito desse livro hoje, porque ele é um livro absurdamente incrível, como romance, como ficção, como futuro distópico e como uma leitura que dá fundo à psicanálise, que pode ser analisada, uma leitura analisável. E eu acho super importante esse cruzamento das obras com análise, porque faz o movimento de que, assim, gente, psicanálise não é só academia, não é só estar deitado no divã, não é só aquela concepção de um velhinho barbudo com um charuto, não é isso. E quando a gente para dar espaço para filmes e livros fodas e começa a dar dicas de textos e pequenos aspectos, fica muito mais interessante. Quem leu o livro e gostaria de deixar a opinião, por favor, deixa aí embaixo. Quem quiser conversar, me chama, porque eu tô super animado. Tiveram várias coisas que eu não falei nesse vídeo pra não dar spoiler, porque eu detesto spoilers sobre coisas. E é isso, muito obrigado pra quem viu até aqui. Eu gostaria de avisar que eu estou com um podcast que sai semanalmente, sem falhas. E tá disponível em todas as plataformas. O nome é Psicanalizando e tá aqui na descrição. Para mais informações, tem meu Instagram ou e-mail. Bom dia!